Querido irmão, querida irmã, quero saudá-lo, quero saudá-la com muito grande fraternidade. Convido-o, venha participar comigo agora da leitura orante da palavra. Estamos nos preparando para a celebração do 7º domingo do tempo comum. O texto é de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Vamos a ele, para depois buscar uma explicação que favoreça-nos a oração em seguida. Dizia Jesus aos seus discípulos: Eu, porém, vos digo a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vo-lo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis também medidos. Esta é a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus. Querido irmão, querida irmã, é esta palavra para esse 7º domingo do tempo comum. Vamos lá. No domingo passado, se recorda, Jesus desceu da montanha e desde a planície falou aos discípulos, muito embora lá estivessem as multidões. O evangelista destaca, não é para todos. O evangelho é dirigido a todos, mas nem todos o abraçam. Mas daí, olha aqui, vale recordar a percepção do evangelista. Eu, porém, vos digo, a vós que me escutais. Agora, não apenas discípulos, mas quem o ouvir, outrora e agora. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Nunca nenhum dos sábios da antiguidade orientara algo assim. Amar inimigos. Não se trata aqui de nutrir
sentimentos, digamos assim, românticos, em favor ou por pessoas que não nos amam. O Senhor sabe de que somos feitos. Todavia, o verbo amar e amar os inimigos está a referir para as atitudes que são do próprio Deus. Deus ama até os pecadores e os que o ofendem. Ama sempre. Jesus está a ensinar os discípulos, e os discípulos... A palavra discípulo quer dizer aquele que se deixa ensinar, mas mais, que se deixa transformar por seu mestre. E aqui nos evangelhos, por seu Senhor. Não se trata de sair a multiplicar falsas cortesias ou cordialidades ensaiadas, mas de nutrir em mim os mesmos sentimentos de Deus. Se eu seguir a minha própria natureza, eu não consigo amar os inimigos. Mas se eu internalizar e personalizar dentro de mim o Espírito de Deus, meus pensamentos e meus sentimentos passam a ter as lógicas do próprio Deus. Não é o meu esforço repleto de méritos que vai me qualificar ao amor aos adversários ou inimigos. Melhor, inimigos. Não é isto, mas deixai-vos impregnar da presença do Espírito Santo para interpretar até os inimigos segundo os critérios de Deus. E Ele é bom até com ingratos e maus. Não é que Jesus está a pedir que sejamos heróis de nós mesmos, mas que nutramos em nós aquelas características que nos fazem parecidas com o Senhor. Fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam. Amaldiçoar é desejar o mal. Bendizer é desejar o bem. Falar bem. Desejar isso não é algo pronto. Eu internalizo em mim os estilos do Senhor. É uma mudança, é um discipulado que está a se configurar. Eu não consigo perdoar sempre, mas Deus consegue perdoar sempre. Se eu não consigo, eu vou pedir que Ele, o Senhor, venha perdoar em mim. Que seja Ele, desde dentro de mim, a perdoar aqueles que eu ainda não consegui fazer. É interessante o diálogo, a lógica, se amais os que vos amam, que graça alcançais. Não é bem esta, não é a melhor tradução, que graça alcançais. O texto, como o evangelista escreveu, é: se amardes somente os que vos amam, o que há de gratuito? A palavra graça quer dizer encanto. Graça, gratuidade, é a mesma raiz. O que há de nobre, se é apenas para seguir a lógica de uma humanidade não transformada, sigo apenas os meus próprios ímpetos. O que há de cristão nisso? Nem é preciso ser cristão para fazer isso, para ser assim. Amar só quem me ama. Eu não preciso nem das celebrações, nem dos ritos e nem das atividades culticas e religiosas. É dentro de mim que se expressa em que grau o Senhor me influencia ou não me influencia. E assim, se fazeis o bem apenas àqueles que vos fazem o bem, que graça alcançais, não é preciso ser discípulo para isso. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso.
misericordiosos. Na tradição bíblica, a misericórdia está associada, é o mesmo termo, aliás, com o útero materno. A mãe, diante dos filhos, por mais que eles errem, ainda que errem, às vezes erros graves e gravíssimos, mesmo que ela reconheça que tenha havido tropeços ou falhas ou erros dos filhos, mas ele é bom. Ele não é tudo o que dizem. Se conhecessem o quanto há de bondade nele, não é mentira isso que a mãe diz. Ela interpreta com a gratuidade do seu próprio coração materno. Estes sentimentos rechem da mãe são usados também para falar de misericórdia. Olhem com ternura materna, como assim é o próprio Pai. É isso, olhar com encanto, observar e perceber o que há de bondade até em quem erra. Isto é possível para aqueles que se deixam influenciar, ou se deixam ensinar, ou se deixam impregnar pelo Espírito de Jesus Cristo. E olha aqui como ele conclui o texto. Não julgueis, não condeneis. Duas afirmações, duas recomendações de caráter negativo. Não façam. E duas positivas. Perdoai, dai, vos será dado. Todo o bem que fizermos, tudo isso soa e ressoa aos ouvidos de Deus com grande força, e Ele não se deixa vencer em generosidade. Estamos no início do ano, um texto interessante como programa de discípulos que somos para este ano. Se conseguirmos olhar com bondade para aqueles que não amamos, será um belíssimo passo e um nobre traço da nossa condição de discípulos de Jesus. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Passemos para a leitura orante agora. Agora sim, leitura orante. Querido irmão, querida irmã, como sempre, é necessário, para que seja oração e não apenas estudo ou uma abordagem qualquer, mas que seja oração, é preciso que parta de nossa própria interioridade, tanto a compreensão da palavra quanto a resposta a ela. Para isso, importante, necessário, é preciso composição do nosso lugar interior. Já falei muitas outras vezes, era o que chamava Inácio de Loyola. Em outras palavras, é cuidar da própria interioridade. Quando duas pessoas conversam em um ambiente de desordem, provavelmente a conversa não tem muitas generatividades. Quando se conversam num espaço, num ambiente que favoreça, o diálogo se torna também mais criativo. Aqui a conversa é com o Senhor, o diálogo é com Ele. Por isso, queiramos fechar os nossos olhos por alguns instantes. Neutralizar rumores que venham de fora. Esquecer de
problemas, compromissos. Mantenhamos-nos aquietados. Tentemos, concentrados que estamos, tentemos sentir o ar que penetra pelas nossas vias aéreas. Vai até os pulmões e os infla. Estão cheios. Agora sai o ar já impuro, o gás carbônico. E assim realimentamos o corpo, as células. Que seja esta a simbologia, a comparação, a analogia para o Espírito de Deus. Concentrados, vamos tentar sentir o coração a bater no nosso peito e o sangue a percorrer nossas vias sanguíneas. As artérias que levam desde os pulmões, o coração bombeou o sangue rico em nutrientes e que volta o mesmo sangue a trazer tudo aquilo que as células já não precisam. Um dinamismo que nunca cessa, desde o início da nossa existência assim. Também a nossa capacidade de falar a Deus é como um corpo que recebe os nutrientes, e aqui nossa capacidade de encontrar-nos com Deus é como um oxigênio que nos qualifica à oração. Agora vamos pedir que o Espírito Santo venha orar conosco. Não é apenas uma adesão subjetiva, emoção que procede da sua presença em nós. Vem, Espírito Santo de Deus. És o amor do Pai, és o amor do Filho. És a força que procede de Deus, que vive em nós, que nos faz ter saudades da amizade com o Pai, que nos faz ter saudades da paz que procede de Jesus, que nos faz sentir a alegria de quem se reconhece envolvido pelas ternuras do Pai. Faze-nos aptos a ouvir a palavra, a acolhê-la e nela acolher a pessoa de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos a um novo passo, vamos imaginar aquele cenário. Jesus descera do monte, está a falar aos discípulos. A voz alta, tentemos ouvir a voz do Senhor, altissonante, vigorosa, segura, com aquele olhar sereno de quem não condena, mas de quem ensina. E ao ensinar, tentemos contemplar os encantos ou os retratos da bondade de Deus, vislumbráveis nos seus gestos e nos seus olhares. Vamos tentar ouvir a frase ou as frases. Eu vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos. Já pensou? Há alguma pessoa que não amamos, que eu não amo, que você não ama, de quem tenho raiva, que você tem raiva, que talvez lhe tenha feito muito mal? O Senhor está a falar, queira-lhe é bem. Parece que está a pedir demais. Parece difícil, mas Ele está a falar com grande vigor. Bendizei os que vos amaldiçoam. Nossa,
Há pessoas acerca das quais eu já falei muito mal. E Ele está olhando, está a falar, e enquanto fala, lança um olhar para cada um daqueles que lá estão. A vós que me escutais, eu vos digo: se amais amais apenas os que vos amam, o que há de gratuidade aí? Talvez eu tenha já pensado comigo mesmo sobre as minhas cordialidades, mas nem é preciso seguir Jesus para fazer isso. É uma questão de expressão pessoal com um pouco de autoestima. Se emprestais somente àqueles de quem esperais recompensas, o que há de gratuidade? O Senhor está a olhar para aqueles todos e continua a repetir: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso, assim está o Senhor a falar. E agora eu me ponho lá. Eu estou lá naquele grupo. Talvez o Senhor esteja a dizer a mim: eu lhe digo, ou eu te digo, ou eu lhe digo a você que me escuta. Fala assim e olha para mim, eu estou lá naquele cenário. Talvez ele até olhe para mim e pergunta: és capaz de amar o inimigo? É bem possível que eu não consiga responder, porque eu ainda não consegui amar. Ele não cobra uma resposta, mas ele gostaria de uma presença, a dele, na minha vida. A quem te ferir numa fase se oferece a outra. Coisa estranha. Está ele e olha para mim. É gostar de apanhar? Não. Mas não reajas na mesma medida com quem não foi bom contigo. É isso. Não reajas na mesma medida. Sê capaz de silenciar, inclusive, se a palavra que pronunciarias fere. Não faças. Ele olha para mim, não me condena, mas está a convidar e a repetir: se fizeres o bem apenas a quem te faz o bem, o que há de grandeza aí? É quase instintual isso. E agir com dureza com quem é duro. O que há de meritório nisso? O que há de direito, inclusive? Os direitos, segundo os critérios de Deus, não são os mesmos dos critérios humanos. E ele olha para mim. E talvez esteja a dizer e a repetir: sede misericordiosos. Diz a todos, diz a mim também. Isto é, olhar com ternura materna para quem não é capaz, para quem está perdido, ou até para quem fez o mal a mim. E o Senhor está, talvez até pergunte: és capaz? Ele me olha. És capaz de perdoar? Talvez eu tenha a dizer a ele: Senhor, eu não consigo. Eu não sou capaz. Nem por isso ele me condena. Mas quer continuar o diálogo. Ele quer dizer que se eu não consigo, ele consegue. Talvez ele pergunte se tem algum lugar para ele na minha interioridade, para que seja ele a agir com bondade com aqueles a quem eu não amo. O Senhor está a olhar para mim.
e está a pedir. Ele quer agora me ouvir. Agora é a hora da minha palavra. O que eu diria a Ele, depois destas suas palavras, as dele, é o momento da minha oração.